Havendo número legal invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. Em discussão, a ata da sessão anterior. Consulto os colegas se tem algum reparo a fazer, alguma observação a fazer com relação à ata. Nada. Não temos, então, aprovada a ata da sessão anterior. Vamos começar pela pauta do SAGE, o físico anterior. É uma ação direta com sustentação, ação direta de constitucionalidade, com pedido de liminar. Requerente a Prefeitura Municipal de Natal, procurador Dr. Nerival Fernandes de Araújo e Hélio Lima Guedes. Requerida Câmara Municipal de Natal, advogada doutora Ana Luísa Botelho Pessage, doutor Heriberto Neves. Amigos Cures da Ordem dos Advogados do Brasil. O relator, desembargador Cláudio Santos, com a palavra, Sua Excelência. O processo encontra-se em mesa, trata de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo excelentíssimo senhor prefeito de Natal, à época, o anterior ao atual prefeito, e que requer a declaração de inconstitucionalidade de uma lei municipal, naturalmente, que trata da Patrulha Maria da Penha, como ficou conhecida. Foi promovida uma audiência pública a fim de aclarar melhor a questão, a qual compareceram não apenas a Câmara Municipal, que promulgou a lei, mas também diversos secretários da Prefeitura de Natal, procurador do município e cerca de 10 organizações não governamentais que cuidam da questão da proteção à integridade física e psíquica da mulher no município de Natal e também no estado do Rio Grande do Norte. A OAB requereu a sua participação como amicus curiae, juntando documentos de folhas 172 e 195, e o relatório está disponível. Vossa Excelência pode, então, se não houver necessidade de maiores esclarecimentos a respeito do relatório, pode franquear a palavra às partes que requereram a intervenção. Bem, eu passo a palavra ao representante e advogado do prefeito municipal de Natal, doutor Hélio. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Bom dia a todos aqui presentes, desembargador Virgílio, hoje presidente, os demais componentes desse pleno, o membro do Ministério Público, todos os serventuários, servidores aqui, meus colegas da OAB, meu antigo colega hoje, né, que está aposentado da Procuradoria, doutor Aldo, hoje presidente da OAB, meus colegas também da Câmara Municipal, né, doutor Heriberto, doutora Ana Luísa. E, então, eu saúdo a todos aqui os presentes. E gostaria de começar a tentar sendo o mais objetivo e claro possível. Evidentemente que se trata de uma ação, né, que cuida, né, de direitos e de algo que realmente hoje é um flagelo na sociedade, que é justamente essa violência doméstica, né? E nós sabemos que existem muitos feminicídios e muitos ataques às mulheres hoje em dia. Apesar disso, essa lei ela é flagrantemente inconstitucional. E é isso o que nós vamos trazer aqui agora. Inclusive, eu achei interessante também apontar, eu terminei sem passar os memoriais, mas assim, o próprio Estado do Rio Grande do Norte ele já tem uma lei que trata da Patrulha Maria da Penha, é a Lei 10.097/2016. E eu acho interessante pontuar isso aqui, porque justamente vem ao caso a questão do periculum in mora, que é justamente que já existe essa regulamentação no Estado e, além disso, existem todas as questões inconstitucionais
dessa lei. Então, para começar, eu gostaria só de falar da questão do processo legislativo, como é que se deu. Esse processo legislativo se iniciou através de uma iniciativa parlamentar, né, de um vereador. Essa iniciativa foi aprovada, esse projeto de lei foi até o prefeito, e em razão de justificativas jurídicas, dentre elas o óbice, né, o defeito, no caso, da iniciativa de lei, o prefeito vetou esta lei. O veto caiu, o veto voltou, foi apreciado pela Câmara e a Câmara derrubou o veto. O que aconteceu, então? A lei foi promulgada e publicada no Diário Oficial do Município no dia 4 de maio de 2017. Aí o que aconteceu? O município, no dia 9, ou seja, 5 dias depois, de uma forma bastante eficiente, né, apresentou justamente essa ação direta de inconstitucionalidade com um pedido de cautelar. Né? Então, assim, 5 dias depois da publicação da lei, nós apresentamos a cautelar, e o que nós vamos demonstrar mais adiante é que, de fato, o perigo in mora ainda persiste. Por isso, nós estamos aqui hoje realmente querendo e continuamos pleiteando a suspensão in totum dessa lei. A Lei Maria da Penha, ela prevê diversas atribuições a quem? A Guarda Municipal do município de Natal. A lei promulgada 461 de 2017, ela trouxe, eu não vou ler ela toda não, é só para dar uma ideia. Fica criado no âmbito da Guarda Municipal de Natal o projeto Patrulha Maria da Penha, que tem, entre outras atribuições e ações, realizar o atendimento quando noticiado o descumprimento da medida protetiva de urgência. Inciso 2, garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Dissuadir e reprimir o descumprimento de ordem judicial. Nesse ponto, Excelência, o que é que a gente apresenta? Nós apresentamos, primeiro de tudo, essa interferência do Poder Legislativo na organização, né, de órgão da estrutura do Poder Executivo. Né? O artigo 46 da Constituição Estadual, ele prevê, são de iniciativas privativas do governador do Estado, as leis que disponham sobre servidores públicos, seu regime jurídico, inciso B, e a linha B e a linha C, criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública. Ou seja, Excelência, a primeira inconstitucionalidade que nós apresentamos é justamente essa inconstitucionalidade formal. Por quê? Porque em se tratando de um regime jurídico, em se tratando de atribuições, em se tratando de deveres e obrigações a órgão da estrutura do Poder Executivo Municipal, não caberia a lei ter por iniciativa de um vereador. Essa lei deveria ser de iniciativa do Poder Executivo e não do Legislativo. Nesse ponto, essa inconstitucionalidade formal ela se transforma numa inconstitucionalidade material. Em que sentido? É justamente a cláusula da reserva de administração e justamente a tripartição dos poderes. Porque, a partir do momento que você tem o Poder Legislativo interferindo na organização, na estrutura, e de como os órgãos do Poder Executivo devem atuar, existe, evidentemente, uma ofensa à tripartição dos poderes e, em consequência, à reserva de administração. Inclusive, existe um precedente que trata da reserva de administração do desembargador João Rebouças, né? E ele tratou justamente de uma lei que concedia utilização de bens públicos por associações particulares. Essa lei também tinha sido iniciativa à época de um vereador e ela foi declarada inconstitucional por esse pleno, tendo como o relator o desembargador João Rebouças. E ele dizia, violando o princípio vetor da reserva da administração, vez que mitigou a função maior do chefe de executivo, que é justamente gerir o município, julgo procedente a presente ADIM. Então, nós temos aqui, Excelências, tanto com relação a esse ponto específico da inconstitucionalidade formal e material, com relação à iniciativa de parlamentar, ao invés da iniciativa de lei ter sido pelo chefe do Poder Executivo, nós temos diversos precedentes do STF que tratam a matéria de forma exaustiva. Então, toda vez que um parlamentar apresenta algum projeto de lei, e esse projeto de lei trata de regime jurídico de servidor público, evidentemente que existe um vício insanável, que é justamente o óbice, a iniciativa diversa do que a iniciativa do chefe do Poder Executivo
para tratar de servidores públicos e seu regime jurídico. Então, Excelência, o primeiro ponto da nossa ADIM é justamente a ofensa ao artigo 46, parágrafo 1º, parágrafo 1º, inciso 2, alíneas B e C da Constituição Estadual, tendo em vista que não caberia à Câmara Municipal, através de qualquer um de seus vereadores, a iniciativa dessa lei que trata de lei que dispõe e discorre sobre obrigações e atribuições de órgãos do poder, da estrutura do poder executivo. Passando ao segundo ponto, que nós já adiantamos, foi a questão da inconstitucionalidade material com relação justamente à tripartição dos poderes, que foi o que eu já falei anteriormente, que, como é que se está intrinsecamente ligada à cláusula de reserva de administração, que foi justamente o precedente que eu li aqui do desembargador João Rebouças. Então, só de antemão, nós temos a ofensa ao artigo 46 da Constituição do Estado, né, pela iniciativa equivocada da lei. Nós temos também a ofensa ao artigo 2º da própria Constituição Estadual, que trata da tripartição dos poderes. E aí nós vamos para uma terceira inconstitucionalidade, que é justamente a ofensa ao artigo 90 da Constituição Estadual. O artigo 90, ele dispõe, assim como a Constituição Federal dispôs no artigo 144, sobre os órgãos de segurança pública. Dentre esses órgãos de segurança pública, está lá bem claro a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. E aí, no parágrafo 5º do artigo 90 da Constituição Estadual, nós temos: cabe à Polícia Militar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. No parágrafo 9º, ele dispõe: os municípios podem constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei complementar. Aí, veja, Excelência, de antemão, o disposto lá nesta lei promulgada, que nós estamos pedindo a sua suspensão, como eu li anteriormente, ela traz atribuições para a Guarda Municipal de, por exemplo, realizar o atendimento quando noticiado o descumprimento da medida protetiva de urgência. Ou seja, está acontecendo um fato lá, a pessoa está sendo agredida pelo marido, pelo companheiro. Então, ao invés de chamar, digamos, a Polícia Civil para apurar, essa lei determina que deve se chamar, no caso, a Guarda Municipal. A Guarda Municipal passa a ter uma obrigação, juntamente, provavelmente, com a Polícia Civil, de averiguar. O inciso 2, garantir o cumprimento de medidas protetivas de urgência. Ou então dissuadir e reprimir o descumprimento de ordem judicial. Então, veja, Excelência, a partir do momento que você tem um descumprimento de ordem judicial, que você tem um infrator chegando mais perto da vítima do que aquilo que está determinado na decisão, ou você tem um cidadão querendo invadir a casa da vítima, ao invés dessa atribuição estar sendo compelida à Polícia Militar, essa obrigação está sendo determinada ao Guarda Municipal, a esse órgão municipal que não tem atribuição de polícia ostensiva. Quem está dizendo aqui não somos nós, é o artigo 90. Eu volto a repetir, o artigo 90 da Constituição Estadual, ele trata dos órgãos de segurança pública, ele diz: cabe à Polícia Militar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Então, veja, se a pessoa está sendo agredida, se a pessoa está sendo vilipendiada no seu direito, se o agressor está descumprindo uma medida protetiva de urgência, se ele está descumprindo a ordem judicial, ao invés de ser obrigação da Polícia Militar, essa lei está atribuindo obrigação à Guarda Municipal, que não tem essa obrigação constitucional de zelar, né, pelo policiamento ostensivo e por essa preservação do cumprimento das ordens judiciais. Então, essa é a terceira inconstitucionalidade que nós apontamos, porque a lei Patrulha Maria da Penha municipal, ela está transformando, ela está delegando um dever, um ônus, que é de competência da Polícia Militar à Guarda Municipal. E isso não é possível, evidentemente. Outro ponto interessante falar é a respeito da lei federal. Existe uma lei federal, 13.022 de 2014, que ela procurou regular essa questão da guarda municipal no âmbito dos municípios. Se trata de uma lei federal, evidentemente, né, de uma lei, no caso, uma lei nacional. No entanto, essa lei está sendo objeto de ADIM perante o Supremo, já tendo, inclusive, posicionamento da Procuradoria-Geral da República no sentido de reputar inconstitucional essa lei.
Inclusive, o Procurador da República, no seu parecer, ele indica que, em que pese o louvável, né, como é que diz, intento de se padronizar o regime jurídico das guardas municipais, o que se observa é que existe flagrante inconstitucionalidade nessa lei, porquanto a lei nacional a que se refere o artigo 144, parágrafo 7 da Constituição Federal, diz respeito a órgãos responsáveis de segurança pública. Ou seja, o parecer do Procurador da República não inclui a Guarda Municipal, evidentemente, como órgãos de segurança pública. Órgãos que têm, por obrigação, esse patrulhamento ostensivo, essa atuação repressiva e de preservação da ordem pública. Então, por isso, essa lei federal está sendo apreciada pelo Supremo e, evidentemente, já existe esse parecer do Procurador da República reputando a inconstitucionalidade da lei, pois que ela passa à Guarda Municipal atribuições de segurança pública a quem não cabe. No caso, a Guarda Municipal cabe, né, a preservação, a preservação e o cuidado com os bens, serviços e o patrimônio dos municípios. Então, Excelências, apesar de nós estamos aqui no ano de 2019, o perigo in mora persiste na ação. Em que sentido? E no sentido de que, em que pese louvável, né, esse interesse de se proteger, né, evidentemente, a mulher que é vítima de abuso, é evidentemente que essa obrigação compete à Polícia Militar. Inclusive, já existe uma lei estadual, 10.097/2016, que cria a Patrulha Maria da Penha. Então, veja, a partir do momento que o município já tem parcos recursos, o município, evidentemente, tem seu orçamento, ele precisa, evidentemente, cuidar, bem ou mal, cuida mal, mas tem que cuidar da saúde, da educação, e isso pode ficar, evidentemente, nós temos que dispendiar mais dinheiro para que a Guarda Municipal exerça um trabalho da Polícia Militar, quando, inclusive, já existe uma lei estadual que trata da Patrulha Maria da Penha no âmbito estadual. Então, assim, Excelência... o senhor dispõe de 1 minuto e 20 Obrigado. Então, o que nós estamos querendo pontuar é que, em que pese todo o clamor que existe na sociedade a respeito de violência da Lei Maria da Penha contra as mulheres, isso, evidentemente, é um flagelo, como eu já falei, mas a questão é que nós precisamos observar e obedecer à ordem constitucional. E a ordem constitucional trata que essa obrigação de policiamento ostensivo é da Polícia Militar, não compete à Guarda Municipal. Então, com todos esses pontos, nós apresentamos a fumaça do bom direito e, evidentemente, esse perigo da demora, porque isso causa, sem dúvida, uma elevação na despesa do município. E o município, por exemplo, em relação a políticas das mulheres, o município já tem diversas políticas, inclusive a própria Secretaria da Mulher, ela atua nessa parceria para ajudar nesses casos de violência doméstica. Inclusive, o município tem uma casa-abrigo, né, que quando existe uma determinação judicial, as mulheres para lá são levadas. Então, o município também atua, o município também ajuda nessa parte. Agora, o que não pode ser é o município ter uma obrigação de polícia militar. É só isso que nós queremos pontuar. Agradeço a atenção e a liminar continua necessária por causa de tudo isso que eu falei. Obrigado. Muito obrigado. Passa a palavra ao doutor Heriberto Neves. Bom dia, senhor desembargador, presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, pessoa na qual eu saúdo os demais integrantes deste órgão colegiado, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, colegas advogados, meu ilustre decano, doutor Aldo Medeiros. Quando eu cheguei aqui em Natal, ele integrava a Procuradoria do Município, hoje o nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Me sinto honrado em ter o AB aqui como amicus curiae desta ação e pretendo também ser claro, conciso e preciso. Em primeiro lugar, nós queremos aqui defender a lei que está sendo impugnada em benefício do povo de Natal, porque não se trata de matéria preservada nem da reserva da administração do chefe do Poder Executivo Municipal. Por quê, senhores? Nós não estamos criando um regime jurídico, nós não estamos aumentando o efetivo da Guarda, nós não estamos aumentando as competências da Guarda. Apenas se está destacando uma função da Guarda, nada mais do que isso. E, para provar aquilo que nós estamos dizendo, nós vamos ler um artigo da Lei Complementar Municipal que instituiu a Guarda Municipal do Natal. O artigo é o seguinte: o artigo 13 da Lei Municipal número 104/2008, que é a lei que instituiu a Guarda
Municipal, que alterou a Lei Complementar da Guarda Municipal de Natal, diz o seguinte: a Guarda Municipal de Natal tem as seguintes atribuições: exercer, no âmbito do município de Natal, o policiamento preventivo e comunitário, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais do cidadão. Sempre existe essa antinomia de direitos quando se fala de norma que foi criada pelo Legislativo Municipal e se dizendo que era atribuição do Executivo. Por quê? O que é proibido é aumentar a despesa e não criar se a despesa já está dentro do orçamento. Se já existe um orçamento da Guarda anual, que nós, inclusive, terminamos de votar ontem, qual é o problema de destacar, dentro do orçamento da Guarda, esta função da Patrulha Maria da Penha? Eu gostaria também de lembrar a Vossas Excelências que essa questão da Guarda Municipal e da Lei Maria da Penha foi prevista simplesmente numa Convenção Interamericana de Direitos que o Brasil ratificou através do Decreto 1973, de 1996, chamada Convenção de Belém do Pará, onde o Brasil promulgou e assinou o tratado dizendo que tinha que prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres. Se nós lermos o artigo 8º da Lei Maria da Penha, ele diz o seguinte: veja o que é que o artigo 8º da Lei Maria da Penha diz. Ele diz assim: a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto, e preste atenção agora, um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Lei Nacional Federal diz que os municípios estão incluídos. No artigo 8º, no seu inciso 7º, diz assim: e ações governamentais tendo por diretriz a capacitação permanente das polícias civil e militar e da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas anunciadas no inciso 1, quanto às questões de gênero e de raça ou de etnia. Ou seja, a Convenção Interamericana de Direitos, que o Brasil firmou para erradicar, punir e prevenir a violência doméstica contra a mulher, a própria lei da Guarda Municipal diz que cabe a ela o policiamento ostensivo, e a Lei Maria da Penha diz que é função também da Guarda Municipal fazer isso. A parlamentar, que é autora do projeto de lei, que inclusive se encontra aqui, ela não aumentou a despesa, ela apenas criou uma patrulha dentro do que a Guarda Municipal já deve fazer. O inciso 26, também do mesmo artigo, diz que também cabe à Guarda Municipal fazer o patrulhamento. Então, ninguém está criando despesa, ninguém está aumentando o efetivo da Guarda, ninguém está obrigando a fazer concurso público para se contratar mais gente. A gente não está aumentando a despesa, nós estamos usando os recursos que a Guarda Municipal já tem, nós estamos usando o efetivo que a Guarda Municipal já tem, nós apenas estamos criando essa função que o Brasil, como signatário, assinou e se obrigou a cumprir, e a própria Guarda Municipal já tem essa função. Vários municípios têm essa função. Eu gostaria de dizer o seguinte: hoje, nós estivemos no comando da Polícia Militar, alguns meses atrás, 2 meses atrás, e conversando com o subcomandante-geral da Polícia, o Coronel Mendonça, ele nos disse que a Polícia Militar do Rio Grande do Norte tem 50% do seu efetivo. Tem 5.000 vagas para serem preenchidas, desembargadora Judite. Aí eu pergunto, o que é melhor? Que a Guarda Municipal seja mais um instrumento para proteger as mulheres que estão em risco de violência doméstica, ou simplesmente se acreditar que essa não é a função da Guarda Municipal, desembargadora Judite? Porque quando a mulher sai de casa e o marido diz assim: olha, se a polícia não me prender, quando eu votar hoje, eu vou cortar os seus dedos. Eu vou lhe dar uma pisa, ou de punho de rede, ou de corda. É bom que tenha pelo menos uma patrulha da Guarda para fazer alguma coisa. Ou isso não acontece aqui no Rio Grande do Norte. Nós vimos as estatísticas, a letalidade contra as mulheres no Rio Grande do Norte aumentou 200% em relação a outros estados do Brasil. Então, nós não ferimos a iniciativa, porque nós não criamos nenhuma função que já não estivesse prevista na lei complementar
que cria e que institui a Guarda Municipal, existe um efetivo, acredito eu, que de mais de 300 homens. Quando a Polícia Militar ou a Polícia Civil entrou em greve, inclusive, a Guarda Municipal foi louvada porque ajudou decisivamente na segurança aqui da capital, não é? E eu até peço vênias ao meu colega, doutor Hélio, eu acredito que não faz mal, não faz bem, assim, patrulha mal porque tem poucos recursos, não, patrulha bem, faz um serviço muito bom, mesmo com poucos recursos, o pessoal da Guarda faz um trabalho excelente, né? E eu acredito que nós temos que rejeitar a pretensão, porque já existe essa questão da paternidade da lei, algo terrível isso, né? O povo é que sofre com isso. Não, porque era a atribuição do prefeito. Está se brigando aqui para saber quem é que tinha... Já aconteceu na época de Micala, deixa eu dar um exemplo aqui, como é a vida do procurador legislativo que vem defender aqui as leis do município. Já houve, doutor Aldo, não sei se o senhor se recorda, na época de Micala, uma lei que a então vereadora Sargento Regina fez, e a prefeita disse não, que era atribuição dela e não era atribuição da vereadora. E fala um monte de inconstitucionalidades. Foi declarada a inconstitucionalidade da lei. No outro dia, a prefeita foi e mandou o projeto de lei. Porque, a verdade, a briga não era nem pela constitucionalidade, era pela paternidade do projeto. E aqui nós estamos provando para Vossas Excelências, tópico número 1. Existe uma Convenção Interamericana de Direitos que o Brasil é signatário. Tópico número 2. A lei que instituiu a Guarda Municipal prevê policiamento ostensivo, já prevê patrulhamento, e nós não estamos violando a iniciativa do Poder Executivo Municipal. Tópico número 3. A Lei Maria da Penha diz que deve haver uma ação conjunta de Polícia Civil, Polícia Militar, guardas municipais e corpos de bombeiros. E, por fim, nós gostaríamos de citar apenas uma decisão aqui da ministra do Supremo Tribunal Federal que trata da matéria para nós encerrarmos a nossa sustentação oral, dando uma oportunidade para que a nossa Ordem dos Advogados do Brasil assim se pronuncie. A atuação dos integrantes da Assembleia Legislativa dos Estados-membros acha-se submetida no processo de formação das leis à limitação imposta no artigo 63 da Constituição, que veda, ressalvadas proposições de natureza orçamentária, o oferecimento de emendas parlamentares que resulte em aumento de despesa. Aumento, não é criação, é extrapolar. Prevista nos projetos sujeitos ao exclusivo poder de iniciativa do governador do Estado ou referentes à organização administrativa dos poderes legislativo e judiciário locais, bem assim do Ministério Público Estadual. Aí vem aqui a parte que nos interessa. O exercício do poder de emenda, que é o que está sendo feito, que está apenas se alterando uma lei que já existe, que é a Lei Complementar da Guarda Municipal, o exercício do poder de emenda pelos membros do Parlamento qualifica-se como prerrogativa inerente à função legislativa do Estado. O poder de emendar, que não constitui derivação do poder de iniciar o processo de formação das leis, qualifica-se como prerrogativa deferida aos parlamentares, que se sujeitam, no entanto, quanto ao seu exercício, às restrições impostas em números clausos pela CEF de 88, prestigiando o exercício da função parlamentar, afastou muitas das restrições que incidiam especificamente no regime constitucional anterior sobre o poder de emenda reconhecido aos membros do Legislativo. O legislador constituinte, ao assim proceder, certamente pretendeu repudiar concepção regalista de Estado, que suprimia, caso ainda prevalecesse, o poder de emenda dos membros do Legislativo. Revela-se plenamente legítimo, desse modo, o exercício do poder de emenda pelos parlamentares, mesmo quando se tratar de projeto de lei sujeitos à reserva de iniciativa de outros órgãos e poderes do Estado, incidido, no entanto, sobre essa prerrogativa parlamentar, que é inerente à atividade legislativa, as restrições decorrentes do próprio texto constitucional, CEF, artigo 63, 1 e 2. Bem assim, aquela fundada na exigência que as emendas de iniciativa parlamentar sempre guardem relação de pertinência, entre aspas, afinidade lógica, com o objeto da proposição legislativa. ADI 2.2681, medida cautelar, relator o ministro Celso de Mello, julgamento 11/9/2002, plenário, Diário da Justiça Eletrônico, 25/10/2013. Ante o exposto, requeremos que a medida liminar seja rejeitada, inclusive, aqui só para complementar, a lei é de 2017,
já faz 2 anos transcorridos, a lei está em vigor e o município não cumpriu e não conseguiu nenhuma medida para sustar a lei. Era para ele estar cumprindo a lei. A patrulha era para estar funcionando a alto e bom som durante esses 2 anos, porque não tinha medida judicial que suspendesse os efeitos da lei. Ante o exposto, requeremos que a lei seja mantida em sua integralidade e que seja negado o pedido liminar do município. Muito obrigado, senhores, pela paciência de escutar. Só uma informação, senhor presidente, é que nós estamos julgando o mérito. Diretamente, estamos julgando o mérito da questão. Então, pedimos que seja negada a pretensão meritória do município e... Não é medida cautelar, não. Essa questão de ordem, desembargador Cláudio, desculpa, assim, mas assim, o que está sendo julgado agora é a liminar, porque assim, o procedimento da lei 9868, que inclusive o regimento 235-236 prevê que a gente deve obedecer, ele diz que se não foi instaurado o rito sumário, como no caso não foi, né, então assim, a gente precisa realmente manter o julgamento da cautelar para só depois ver... Nós estamos julgando o mérito. Mas, doutor Cláudio, isso aí está sendo contrário... Pela terceira vez, nós estamos julgando o mérito. Com a palavra, doutor Aldo. Excelentíssimo desembargador Vigílio Macedo, presidente dessa sessão, excelentíssimo desembargador Cláudio Santos, ilustre relator da ação direta de inconstitucionalidade, excelentíssimos senhores desembargadores que compõem este plenário, representante do Ministério Público, diversos advogados aqui presentes, colegas, e que faço o destaque da advogada Marcela Vasconcelos, presidente da Comissão da Mulher Advogada, e também a ilustre presença da vereadora Júlia Arruda. Minhas senhoras e meus senhores, a Ordem dos Advogados do Brasil, em muito boa iniciativa, fez um pedido como amicus curiae nesta ação de inconstitucionalidade pretendida pela Prefeitura de Natal, enxergando que um projeto de lei que estabelecia, dentre as muitas e variadas e necessárias atribuições da Guarda Municipal, fosse realizado um serviço especialmente focado na defesa das pessoas vítimas de violência doméstica e familiar. Esta iniciativa ocorreu num ambiente em que nós estamos vivendo na cidade, na capital brasileira, onde foi maior o aumento de violência contra as mulheres em todas as capitais do Brasil. Isso está registrado na manifestação do Ministério Público nos presentes autos. 241% o aumento de registros de violência doméstica em nossa cidade. A Guarda Municipal tem um papel específico de defesa dos serviços municipais, de defesa do patrimônio municipal, mas é integrante do sistema de segurança pública. Situação devidamente registrada não só na Constituição, mas em todo o ordenamento jurídico, tanto federal, como estadual, como municipal. Ela não é um ser isolado que não comunga com o sistema amplo de segurança pública. Vivemos numa sociedade extremamente violenta, vivemos numa sociedade onde temos medo de sair de casa, então, qualquer que seja a fração do poder público que possa colaborar com a ampliação do aparato de segurança pública vem sendo bem acolhido não só pela sociedade, como também pela jurisprudência do nosso país. No caso específico, nós aqui em Natal tivemos um exemplo bem claro quando houve uma paralisação da polícia do nosso estado e a Guarda Municipal assumiu importantíssimo serviço e ninguém levantou inconstitucionalidade. Foi aplaudido por todos, foi realizado uma ampla divulgação desse papel como uma espécie de acolhimento da sociedade ao seu exercício. Mais recentemente, é comum enxergarmos na imprensa registro de que a Guarda Municipal, como auxiliar do sistema de segurança pública, apreendeu um veículo que foi roubado há pouco tempo, encontrou determinada pessoa que estava sendo vítima de sequestro relâmpago e atuou de forma complementar na segurança pública. Não é fácil entender por que o município prontamente se insurgiu contra uma lei tão útil e tão dentro da perspectiva da nossa sociedade
assustada e encurralada com a violência. Numa cidade onde a violência contra a mulher tem sido tão relevantemente destacada de forma negativa, porque nós estamos cada vez mais sendo destacados como um município onde há muito feminicídio, onde há muita violência doméstica, e isso é um assunto que diariamente nos chega através dos meios de comunicação. A lei promulgada 461 não trouxe nenhuma novidade em relação ao papel da Guarda Municipal. Pelo contrário, dentre as atribuições da Guarda Municipal, ela destacou que poderia ser usado parte dessas atribuições à defesa das vítimas de violência doméstica e familiar. Eu quero apenas, como já foram feitas duas sustentações bem detalhadas, eu vou concentrar o foco apenas nos argumentos de inconstitucionalidade e como não podem ser acolhidos com o próprio texto da Lei Complementar 104 de 2008, que é o Estatuto da Guarda Municipal de Natal. O primeiro argumento é que essa atividade de proteção teria que ser de uma corporação armada e que a Guarda Municipal teria um estatuto diferente de uma corporação armada. Acontece que no próprio artigo 2º da Lei Complementar 104, diz que a Guarda Municipal de Natal, integrante do plano de cargos, salários e carreiras da lei municipal, aí cita algumas leis, diz assim, para efeito desta lei, é uma instituição de caráter civil uniformizada e armada, textualmente no artigo 2º. Logo em seguida, no artigo 3º da mesma Lei Complementar 104, diz que a Guarda Municipal de Natal é o servidor legalmente investido do cargo de guarda municipal previsto no quadro funcional, que exerce suas atividades, aí repete, uniformizado e armado. Então, não tem como ignorar que é uma corporação armada, porque a própria lei que a criou assim definia. O segundo ponto que foi levantado de questionamento de inconstitucionalidade é que dizia que o município seria obrigado a instalar o atendimento de apoio e orientação de polícia no atendimento, apoio e combate à violência doméstica e familiar. Ora, o artigo 12 da lei Estatuto do Guarda Municipal já previa que era atribuição da Guarda Municipal, inciso 2, executar, através de seus órgãos, as políticas públicas de interesse da pasta, destaco, coordenando e gerenciando a integração com as políticas sociais do município, que direta e indiretamente interfiram nos assuntos de segurança urbana da cidade. O município já tem casa de acolhimento de menor infrator, tem casa de acolhimento de pessoas que são abandonadas pelas suas famílias, e essa política de defesa das vítimas de violência doméstica estão dentro desse universo, que já é um dever e uma atribuição do município. Questionou-se ainda que a lei era inconstitucional por utilizar o poder de polícia para reprimir o descumprimento de ordem judicial. O artigo 13 do Estatuto da Guarda Municipal diz que é atribuição da Guarda exercer, no âmbito do município, o policiamento preventivo e comunitário, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. Nada mais direito fundamental do cidadão a ser respeitado do que proteger pessoas vítimas de violência familiar, que não tem onde correr, que no seu próprio lar, onde deveria estar seguro, está sendo vítima de violência. Outro ponto que foi levantado, e já nos aproximamos do final, seria uma inconstitucionalidade por identificar vítimas de violência doméstica para promover orientações e esclarecimento. Ora, excelências, o artigo 12 do Estatuto, no seu inciso 8º, diz que é atribuição da Guarda contribuir para a prevenção e diminuição da violência e da criminalidade, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. Da mesma forma, no artigo 13, inciso 5, promover em parceria com o Conselho Municipal de Segurança mecanismo de interação com a sociedade civil a fim de identificar soluções para problemas e implementar projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Absolutamente dentro do que foi proposto na lei promulgada
461, que aqui se entende, que o município de Natal entendeu como inconstitucional. Não há inconstitucionalidade, é absolutamente dentro dos objetivos, das atribuições da Guarda Municipal, não houve qualquer modificação. Apenas se destacou, deu destaque a uma fração das suas atribuições. Finalmente, se fala que iria aumentar a despesa, e essa possibilidade seria uma atribuição específica do Poder Executivo. Mas o artigo 86 da lei também diz que o uso de títulos uniformes, distintivos, emblemas e insígnias relacionados à Guarda Municipal, constante dos dispositivos, são atribuições do próprio município na sua Guarda Municipal. O que se está levantando de questionamento, Excelência, é que teria que ter um emblema dos guardas que fossem treinados para atuar na defesa, teria que ter um emblema no seu uniforme. Ora, quantas e quantas coisas o município não faz e promove camisetas promocionais de determinadas campanhas, são pequenas despesas necessárias à função do dia a dia dos agentes municipais. Nesse caso, não há qualquer aumento de despesa, o treinamento é um treinamento já previsto na própria atribuição, e com isso não se enxerga a Ordem dos Advogados do Brasil, ao adentrar como amicus curiae, solicitar a participação como amicus curiae dessa lei, dessa ação, não consegue enxergar qualquer infração aos limites da constitucionalidade das atribuições do município. Finalmente, temos que repetir o que foi o nosso início. Nós não podemos achar que essa lei está dentro de uma bolha distante da nossa realidade. Nós vivemos numa cidade, numa comunidade, num estado, onde, infelizmente, a violência doméstica é das mais elevadas do país, razão pela qual, na função de amicus curiae, pleiteamos a rejeição da medida liminar e da própria inconstitucionalidade requerida, considerando absolutamente constitucional, válida e extremamente feliz a iniciativa da lei. Muito obrigado. Obrigado. Eu passo a palavra ao relator do Barrador Cláudio Santos. Excelência, a ação direta de inconstitucionalidade em tela teve pela primeira vez aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte uma atenção especial. Foi promovida uma audiência pública, a qual compareceram não apenas vários secretários da Prefeitura, procurador-geral, vereadores, ONGs, cerca de 10 ONGs, que participaram também dos debates, todos se pronunciaram. A ação foi devidamente instruída com amicus curiae, com outras participações, inclusive de pessoas também do Ministério Público ligadas à causa da defesa da violência doméstica. E eu estou como relator propondo que o meu voto é no sentido de julgar o mérito, de acordo com o artigo 12 da Lei 98/68, e principalmente convertendo essa decisão de julgar a medida cautelar no mérito, como é possível pela Lei de Regência, baseado na ADIM 5653 da relatoria da ministra Carmen Lúcia, julgada agora no dia 29/8/19. Eventuais questões dizem respeito a eventual ou possível recurso, se assim não prevalecer esse meu entendimento de ordem processual, mas a justificar o julgamento do mérito, já que há desnecessidade de se julgar a medida cautelar, porque se julgar somente o mérito, dando celeridade ao processo que já se estendeu por muitos meses. Esclareço também preliminarmente, inclusive ao excelentíssimo senhor procurador municipal, que há uma dualidade muito forte na prefeitura com relação a essa lei. De um lado, uma posição jurídica que me parece mais agradar aos gestores que antecederam os atuais, até porque houve manifestação nesse sentido, e eu recebi um telefonema anteontem à noite da excelentíssima senhora secretária de Segurança, dizendo que ela está
absolutamente atendendo a tudo da lei, porque é determinação do atual prefeito. Agora, se há conveniências políticas que dão essa dualidade ao posicionamento da prefeitura com essa lei, essa questão não é absolutamente conosco, mas é a questão da área política. Então, eu trago para alicerçar esse posicionamento da prefeitura, e esclareço que a Guarda Municipal, pelo menos que eu saiba, tinha mais de 500 integrantes, que agora, no dia 4 do mês 6, há uma declaração, e foi comemorado o aniversário da Guarda Municipal de Natal, e há uma declaração da própria secretária, doutora Sheila, que foi secretária de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte, é uma delegada de carreira, em que a demanda ampliada da Lei Federal 13.022/14, a Guarda Municipal de Natal dimensionou seus serviços de patrulhamento e ronda ostensiva, diferentemente do que foi falado da tribuna, ampliando a atuação da Ronda Ostensiva Municipal, ROMU, como está na porta dos carros da Guarda Municipal. Também instalou o grupamento de ação ambiental e também um outro grupamento de ação patrimonial, além de criar pelotões específicos, como a Ronda de Proteção Escolar, que seria também, em rigor, historicamente, antigamente, da política antiga, seria da atribuição da Polícia Militar, e também uma outra ronda, não só a ronda escolar, como a ronda da saúde, que age na segurança preventiva das escolas municipais e da unidade de saúde pertencentes ao município, além da ronda ostensiva municipal, que é uma espécie de polícia municipal, como querem agora as guardas municipais, um projeto de lei que está tramitando muito adiantadamente na Câmara Federal. Então, diz aí a secretária que a Guarda Municipal de Natal deu um salto na atuação durante o último ano, com investimentos que viabilizaram a aquisição de novas motocicletas de patrulhamento, novas viaturas operacionais, aquisição de armamento, munição, coletes balísticos, rádios digitais portáteis de comunicação, além da regularização dos procedimentos de qualificação de efetivo e análise psicológica dos agentes, e a legalização das armas de fogo. As guardas municipais também tiveram avanços nas condições salariais, com o decreto, e recebeu novos uniformes de segurança, e como o programa Semente Cidadã, Agente Mirim Ambiental, e diz mais no que interessa. E recebeu equipamentos do Ministério da Justiça. A Guarda Municipal de Natal também conta com atuação permanente, presença, cadeira permanente, no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, que reúne as polícias civil, militar, Corpo de Bombeiro, ITEP, Defesa Civil, Polícia Federal, inclusive Juiz Criminal e Ministério Público, entre outros, como é o Centro Integrado de Segurança Pública. A secretária Sheila Freitas destaca, só para finalizar, hoje comemoramos o aniversário de uma instituição que tem no seu DNA o zelo pela segurança pública, pela prevenção à violência e pela manutenção da ordem social. Cada homem e cada mulher da Guarda Municipal está de parabéns, Natal reconhece a importância para todos eles. E continua com outras considerações a respeito dessa importante atuação da Guarda Municipal de Natal. A respeito, por exemplo, da questão das atribuições da Guarda Municipal, eu quero registrar que no recurso extraordinário 658.570, o Supremo Tribunal Federal entendeu constitucional que a Guarda Municipal fiscalizasse o trânsito, lavrasse auto de infração e impusesse multa aos infratores. Essa nova interpretação do texto constitucional que estendeu as atribuições constitucionais como estão lá,
para que essas atribuições fossem possíveis, é de extrema importância para a segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte e, inclusive, para uma questão que nos afeta a todos, que é a questão da violência contra a mulher, que por mais campanha que se faça, por mais mídia que se tenha, me parece que a estatística é extremamente perversa para com as mulheres no Estado do Rio Grande do Norte, em particular em Natal. Então, eu vou, com essas considerações, para suprir aqui a justificativa, eu disponibilizei o voto, falo sobre essa questão da argumentação da pretensa inconstitucionalidade formal e material, vício de iniciativa, portanto, na questão formal, e a lei está disponível para todos os colegas, como nós a disponibilizamos desde há alguns dias, e eu digo o seguinte: enquanto o diploma legislativo apresenta rol com diversas atribuições à Secretaria de Segurança Pública Municipal e à Guarda Municipal de Natal, não há qualquer inovação sobre o tema, pois todas essas incumbências já estavam previstas na própria Lei Complementar Municipal 104, Lei Orgânica da Guarda Municipal de Natal, conforme se verifica nos seguintes dispositivos. Então, o artigo 12, que foi citado aqui da tribuna mais de uma vez pelas pessoas que ocuparam a tribuna, no inciso 2, diz o seguinte: executar, através de seus órgãos, as políticas públicas de interesse da pasta, coordenando e gerenciando a integração com as políticas sociais do município, que, direta ou indiretamente, interfiram nos assuntos da segurança pública, a segurança urbana da cidade. Abrindo um parênteses, nessa audiência pública que foi realizada, foi destacado muito pelo corpo de gerentes municipais, da gestão municipal anterior, exatamente esse trabalho social que a prefeitura faz no sentido de proteger a mulher vítima da violência. E por que não? Qual é a questão que sempre me levou o prefeito de então, que foi a autoridade que tomou a iniciativa dessa ADIM, não querer que a guarda também ajude as polícias na proteção da mulher vítima de violência? Qual é essa questão subjacente que permeia toda essa papelada? E eu continuo. No inciso 8, contribuir para a prevenção e a diminuição da violência e da criminalidade, promovendo a mediação de conflitos e respeito aos direitos fundamentais do cidadão. No inciso do artigo 13, exercer no âmbito do município policiamento preventivo e comunitário, promovendo a mediação de conflito e o respeito aos direitos fundamentais do cidadão. No inciso 5, promover em parceria com o Conselho Municipal de Segurança mecanismo de interação com a sociedade civil a fim de identificar soluções para problemas e implementar projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança nas comunidades. Percebe-se, no contexto entre a lei impugnada e a lei orgânica da guarda, a inexistência do vício de forma apontada, pois a lei questionada não cria nem extingue órgão da administração pública, tampouco institui novas atribuições ou versa a respeito de planejamento orçamentário. Na verdade, a lei em questão apenas especificou, no âmbito da legislação suplementar, atribuições referentes às situações inseridas na Lei Maria da Penha, em consonância com a legislação que rege o tema. Ademais, a imposição de obrigações e deveres aos órgãos municipais não se confunde com as expressões criação ou extinção, pois as normas, por sua própria natureza, prevêem condutas, deveres a serem cumpridas pelas próprias pessoas jurídicas de direito público e privado, daí não se podendo presumir que houve aumento ou diminuição de atribuições, tampouco criação e extinção de órgãos. E assim, não se verifica inovação na ordem jurídica acerca destes pontos. A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, lançou a seguinte ementa. No que interessa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não há violação
por vício de iniciativa ao artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra E, da Constituição Federal, quando a norma impugnada não cria, extingue ou altera órgãos administrativos, bem como quando não institui nova atribuição a órgão integrante da administração estatal. Destaco, para abreviar o voto. Nessa linha, igualmente, não se poderia falar que a lei analisada versa sobre o regime jurídico de servidor, notadamente por não abranger quaisquer aspectos específicos da carreira, tais como remuneração, requisito de admissão e provimento dos cargos e exercício de qualquer ponto que reflita no regime jurídico da Guarda Municipal. Nesse diapasão, não vislumbro invasão de competência normativa do Poder Executivo, portanto, não há na lei qualquer comando direcionado à administração pública que trate de matéria cuja iniciativa seja reservada exclusivamente ao chefe do Poder Executivo. Sobre assim ser, cumpre lembrar ter a Constituição do Estado adotado regra de ser concorrente à iniciativa do processo legislativo, artigo 46, ressalvando no parágrafo 1º do mencionado dispositivo as hipóteses de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo a serem interpretadas de forma restrita. E eu trago aqui, nesse aspecto, no que interessa nesse aspecto da iniciativa, a lição do mestre Eli Lopes Meireles, que eu deixo de dizer porque é do conhecimento de todos. Também trago uma decisão aqui do Supremo Tribunal Federal, da lavra do ministro Gilmar Mendes, que também ratifica esse entendimento. Assim, a lei questionada cuida do expediente legislativo passível de iniciativa parlamentar, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação de poderes. E continuo. Trago também ainda alguma doutrina do mestre Eli Lopes Meireles e arremato com o entendimento sobre isso da ministra Ellen Grace no Supremo Tribunal Federal. O Supremo firmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no artigo 61 da Constituição. E continua. Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da administração pública, mais especificamente a servidores e órgãos do Poder Executivo. Isso, inclusive, em repercussão geral. No outro pórtico, quanto à inconstitucionalidade de cunho material, aduz a requerente que, por usurpar as funções da Polícia Militar e desvirtuar as da Guarda Municipal, viola o dispositivo do artigo 2º e 90, parágrafo da Constituição Estadual. Também não merece guarida tal entendimento. A Lei Federal 13.022/14, que estatuiu a Guarda Municipal, disciplinando o parágrafo 2º do artigo 144 da Constituição Federal, preceito reproduzido no artigo 90 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, instituiu as normas gerais para as guardas municipais. Quanto a esse estatuto, disciplinou os princípios mínimos de atuação e as competências específicas da Guarda Municipal, cujo teor ratifica sua posição de órgão auxiliador na manutenção da segurança pública municipal por meio de políticas preventivas e de assistência. Em verbes. Artigo 3º, são princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Patrulhamento preventivo. Essa lei é de 2014. Ninguém até agora questionou essa lei lá em Brasília. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Patrulhamento preventivo. Compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. Então, a Guarda Municipal, me parece que na visão de parte da administração, é só para cuidar dos prédios da prefeitura. Mas me parece que isso é política antiga, passada.
No artigo 5º, diz que as competências específicas da Guarda Municipal, no inciso 3, o que interessa, atuar preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens e serviços e instalações municipais. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam para a paz social. Colaborar para a pacificação dos conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Interagir com a sociedade civil, estabelecer parcerias, articular-se com órgãos municipais, garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direto e imediatamente quando deparar-se com essas ocorrências. Encaminhar o delegado de polícia diante do flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que é necessário. Essa é uma atribuição em rigor da polícia. Mas está nas atribuições da Guarda Municipal de todo o Brasil, de todos os municípios do Brasil. Desenvolver ações de prevenção primária à violência. Enfim, e continua por aí. E eu digo, evidencia que a partir desta nova configuração, a Guarda Municipal deixou de ser encarcerada no ultrapassado conceito de guarda patrimonial, focada somente em bens, serviços e instalações e foi inserida no espaço público, passando a atuar na proteção dos direitos humanos fundamentais, no exercício da cidadania e das liberdades públicas, e antes por princípios mínimos de preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, com patrulhamento preventivo e uso progressivo da força, tudo em nome do compromisso com a evolução social da comunidade. Neste contexto, fica claro que o projeto Patrulha Maria da Penha não usurpa as funções da Polícia Militar ou desvirtua as da Guarda Municipal. Ao revés, há vasto amparo legal que legitima a utilização deste órgão como canal de implementação das ferramentas introduzidas pela Lei Federal 11.340, Lei Maria da Penha. Como se sabe, essa lei é um instrumento importante para a postura proativa do Estado perante o problema da violência doméstica contra a mulher, dando os instrumentos de atuação mais eficientes para a realização da justiça em seu significado mais profundo. Registro oportuno, inclusive no Rio Grande do Norte, que a patrulha já é utilizada em diversos municípios do país com experiências exitosas. Exemplo, Foz do Iguaçu, Curitiba, Aracaju, Petrolina, Suzano, São José, Irati, Goiás, Estado de Goiás, Estado do Maranhão, Estado do Rio Grande do Norte, Estado do Espírito Santo e outras centenas de leis pelo Brasil que estão em vigor sem a mínima discussão constitucional que se tenha conhecimento até presente. Eu trago até aqui algumas leis, inclusive, por incrível que pareça, até decretos que institui a Lei Maria da Penha pelo prefeito. E eu transcrevo aqui só a título exemplificativo algumas. E já chego na conclusão. E digo o seguinte, até o presente momento, nenhuma dessas leis, mesmo as municipais de iniciativa parlamentar, tiveram sua constitucionalidade questionada, muito provavelmente pela ausência de fundamento e, sobretudo, pela incontestável necessidade e importância da medida, de modo que a judicialização da matéria parece se restringir unicamente, está registrado, a judicialização desta matéria parece se restringir unicamente a uma questão político-partidária, já que é fato público, a iniciativa se deu por meio de parlamentar que possui divergências político-partidárias com o autor desta ação, à época prefeito desse município. Isso é o que está registrado. Não se deve perder de vista que é dever do Estado, em atenção ao postulado da dignidade da pessoa humana, atuar com base em uma filosofia comunitária integrativa, garantindo tanto quanto possa serviço de qualidade e um policiamento eficiente. Ressaltando ainda essa questão que não está no voto do recurso especial 658.570,
que o Supremo julgou constitucional, inclusive a fiscalização de trânsito, a lavratura de auto de infração e a imposição de multa, há pouco da relatoria do ministro, que me foge o nome agora, mas eu estou concluindo pela declaração, em consequência, porque a lei está em perfeita harmonia com as normas gerais que regulam a matéria e as normas constitucionais. Portanto, julgo improcedente o pedido da apresentação. E é como voto, senhor presidente, abreviando no que pude o voto que está posto. Ok, eu passo a colher os votos pela ordem do embargador Roberto Guedes. Com o relator, excelência. Embargador Vivaldo Otávio Pinheiro. Embargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, eminentes colegas, naturalmente, se dissesse eu que estaria concordando no todo com o desembargador Cláudio Santos pela exposição feita e também pelo seu disciplinado e esclarecedor voto, diria assim, tão somente acompanho o relator. Mas me parece que a matéria em si precisa, pelo menos da minha parte, até por autoconvencimento, de uma análise simplória, naturalmente. Confesso que fiquei impressionado com o memorial distribuído pelo doutor procurador do município e vislumbrar, naquele primeiro momento, uma eventual invasão de competência. E, inclusive, agradeço a Sua Excelência pelo memorial, e, por força deste memorial, me deleitei sobre o que foi dito, inclusive acessando previamente o voto do eminente relator. Quer queiramos ou não, a Guarda Municipal, senhor presidente, é a Polícia Municipal, que está sendo instituída em todos os municípios. Há exemplo, por exemplo, repetindo, sendo redundante, da própria criação que tramita das polícias penitenciárias. Brevemente, não teremos só a guarda penitenciária, teremos a polícia penitenciária. Então, o encaminhamento lógico e óbvio é que tenhamos brevemente, Vossa Excelência destacou, as polícias municipais. A transformação das guardas municipais em polícias municipais. Que esta lei de Barra do Cláudio, eminente relator, parece com o decreto? Parece. É como se eu, quando vi a matéria de Barra do Gilson, vi que, como se fosse um ato do prefeito, regulamentando tão somente a lei que criou a Guarda Municipal no tocante à proteção à mulher. Então, o decreto caberia, se enquadraria perfeitamente no que se pretendeu a Câmara Municipal, tirando as divergências políticas da espécie. Muito bem. Buscando o próprio texto da lei, cria a patrulha Maria da Penha. Eu não usaria, já que estou usando a lei, cria, que efetivamente criar, em regra, o verbo por si só exige uma providência de o chefe do Executivo. Especifica atribuições, Vossa Excelência, inclusive, divagou a respeito disso aí. No tocante, o que? As exigências da própria Lei Maria da Penha, que pede uma proteção especial dos órgãos de segurança pública. Avançando na análise da discussão em si, nós, abstraindo a questão, como eu disse, do decreto, vemos tão somente que essa lei, ora questionada, dita inconstitucional, ela está cumprindo, e Barra do Cláudio também disse isso, uma política pública já existente na própria lei de organização da polícia, da Guarda Municipal. O artigo 12, inciso 2 e 3. Artigo 12, inciso 2. Executar, através de seus órgãos, as políticas públicas de interesse da parte, etc., etc. Inciso 7º. Contribuir para a prevenção e a diminuição da violência e da criminalidade, etc., etc. E também é uma atuação efetiva de caráter preventivo, uma ação puramente preventiva, que diz o seu artigo 13.
exercer a Guarda Municipal do Natal tem as seguintes atribuições: exercer no âmbito do município policiamento preventivo e comunitário, etc., etc. Muito bem. Então, observamos que não há criação. Esses verbos que o desembargador relator senhor, não há criação, não há extinção, não há alteração de órgão. Poderia até dizer que atribui novas, que se aplica novas atribuições. Não há usurpação de função da Polícia Militar. O próprio artigo 1º da lei fica criado no âmbito da Guarda Municipal o projeto Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha, que visa qualificar os serviços de atendimento, apoio, 2, 3, orientação 3, policial no enfrentamento da polícia, da violência doméstica. Este artigo, desembargador Cláudio, traz 7 ações verbais, 7 verbos, 2 deles repetidos, 2 vezes, que é o realizar. Realizar o atendimento quando noticiado o descumprimento da medida protetiva de urgência. Quem sofre medida protetiva de urgência, em regra, é a mulher, uma criança em estado de perigo. Garantir o cumprimento dessas medidas, dissuadir e reprimir o descumprimento de ordem judicial. Proceder ao encaminhamento das vítimas à rede de atendimento. Identificar os casos graves, tudo relacionado à mulher. Orientar e esclarecer a vítima sobre os seus direitos. E o realizar pela 2ª vez, palestra de prevenção e orientação das escolas do município e, por fim, confeccionar certidões. Então, eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade. Repito, que esta lei me parece um decreto e caberia muito melhor se fosse, como decreto, lavrado pelo chefe do Executivo, seria uma beleza. Eu não tinha que questionar. Então, não adentrarei mais, não, porque, como disse, o voto eminente desembargador foi exaustivo. E só um detalhe: a lei de organização da Guarda Municipal é de 2008. Ninguém nunca questionou. Não houve nenhuma regulamentação a respeito dessas tratativas que a lei deveria. Que não há regulamento, não há decreto. E a lei questionada em 2017. Do mesmo modo, também não há nada que a discipline, em especial agora com relação à mulher, dando cumprimento à própria lei Maria da Penha. Este decreto teria uma natureza, se decreto fosse, regulamentando as atribuições da lei Maria da Penha no tocante à proteção da mulher. E eu concluindo com o que disse Vossa Excelência, que esta judicialização tem a ver com a questão político-partidária. Vossa Excelência tem absoluta razão. Então, por esta razão, senhor presidente, eminentes colegas, eu acompanho, cumprimentando todos os advogados, aqueles que sustentaram pró e contra a constitucionalidade dessa lei. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Acolho o voto do desembargador Amilcar. Só para dizer que nós, da Procuradoria do Município, nós estamos lá para defender aquilo que acreditamos que está na ordem jurídica constitucional. Então, se existe alguma questão político-partidária de prefeito desse partido, vereador daquele, não existe isso no nosso posicionamento. Okay. Nós queremos aqui defender aquilo que acreditamos que está na ordem jurídica constitucional. Então, só queria esclarecer isso aí. Está bem, está declarado. Pois não, desembargador Amilcar. Não divirjo do voto do relator, excelência. Acompanho integralmente. Desembargador Ibanez Monteiro. Presidente, a alegação de inconstitucionalidade da lei se baseia no vício de iniciativa. E penso que é sobre o vício de iniciativa que nós devemos analisar e julgar, pelo menos que eu vou votar. Não sobre a finalidade da lei. A nobreza da finalidade da lei não está em discussão aqui. O que a lei resultará não é objeto de arguição de inconstitucionalidade. É unicamente a iniciativa, o vício de iniciativa, a formalidade. E aí, consta do voto do relator que a jurisprudência do Supremo, especificamente sobre esse ponto, que foi lido e eu vou repetir. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não há violação, por vício de iniciativa, ao artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, letra E, da Constituição Federal, quando a norma impugnada não cria, extingue ou altera órgãos administrativos,
bem como, aqui no que interessa, e específico para o caso, quando não institui nova atribuição a órgãos integrantes da administração estadual. Então, vamos ver se a lei questionada não amplia as atribuições dos órgãos, do órgão já existente. Artigo 1º. São 7 atribuições, 8 atribuições definidas na lei para o projeto Patrulha Maria da Penha. Na verdade, o texto começa por falar em cria, no âmbito cria um projeto, portanto, atribuições. Projeto não é órgão, não é cargo, é atribuição, porque o órgão já existe. Então, não estamos falando de criação, mas de atribuição aos órgãos, nova atribuição a órgãos já existentes da administração. E tem aí o desembargador Saraiva relacionou os 8 dispositivos, mas, além disso, no artigo 2º, também fala em atribuição da Guarda Municipal. E para dizer que a Guarda, o argumento também é de que isso não importa, essa lei não criou despesa, porque todas as despesas já estavam previstas para esse órgão. O artigo 4º da lei, questionada, diz: as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementares. Então, essa lei cria despesa, senão não estaria a dizer que as despesas decorrentes desta lei correm por conta do orçamento. Então, eu vou me limitar, senhor presidente, a discutir isto aqui. O que se alega é o vício de iniciativa. A finalidade da lei, eu não estou discordando dela. A importância dessa lei, muito menos, porque não se discute que a lei é inconstitucional pela importância ou pela finalidade. Discute se ela é inconstitucional pelo vício de iniciativa. Em outros municípios tem. Há o vício de iniciativa em outros municípios? Não sei. Lá pode ter sido de iniciativa do próprio executivo, então não se discute inconstitucionalidade da lei de outros municípios. Tem uma lei anterior que fala isso. A lei anterior não tem vício de iniciativa. O vício apontado é nesta lei. E é sobre isso que eu analiso, senhor presidente. Então, penso que não precisa de mais argumentos para definir que aqui, de fato, a lei cria atribuições, mais atribuições ao órgão já existente e cria despesa também prevista na dotação orçamentária. Há outro argumento de constitucionalidade da lei, no parecer do Ministério Público, é um pensamento bem moderno sobre a questão do vício formal de iniciativa ser superado pela importância da lei, pela finalidade social da lei. Dizer-se que realmente o vício existe, mas a importância da lei faria com que essa lei permanecesse eficaz até se alcançar o resultado social pretendido. Olha só, e o vício? E as despesas criadas e tudo isso? Falou-se aqui também em questão política. Não estou aqui a argumentar. Questão política não torna a lei inconstitucional. Interesse político, paternidade da lei, não disse ela é inconstitucional. O que disse ela é inconstitucional é o vício de iniciativa nesta matéria. Então, senhor presidente, nem o argumento do parecer ministerial defendendo como alternativa ou subsidiariamente se não se reconhecer, se reconhecer a inconstitucionalidade da lei por vício de iniciativa, desprezar o vício, dada a finalidade da lei, eu não estou a concordar. É possível esse argumento, mas quando se discute outra questão, não esta. Então, esta aqui, a meu ver, está caracterizada a inconstitucionalidade e assim eu voto por declarar inconstitucional a lei. Consideração sobre o voto do desembargador Ibanez, se Vossa Excelência me permite. Mas, desembargador Ibanez, naturalmente que as leis, elas são elaboradas por leigos. E, como bem falou, na hora disso que cria, institui. E na hora que Vossa Excelência defende que a lei estabelece atribuições, eu me indago. Não indago a Vossa Excelência, mas eu me indago. Qual é dessas atribuições que trouxe efetiva despesa? Segundo, a questão político-partidária que surgiu, que está registrada no meu voto, é que não cabe mais ao juiz de hoje
desconhecer a realidade, fechar os olhos para a mídia, para a realidade das ruas, para o que está registrado, para o que eu vi aqui na audiência pública. Tinha 100 pessoas aqui. O juiz não é aquele juiz de 30 anos aqui que você não sabia nem quem era um desembargador, um juiz ou qualquer pessoa. Hoje nós somos partícipes, nós somos proativos, nós vivemos na sociedade integrada, interagindo com a sociedade. Não me cabe aqui fechar os olhos para o que eu li diversas vezes, ouvi aqui diversas vezes na audiência pública. Então, mais do que dizendo, eu registro no papel. Agora, se Vossa Excelência realçar qual dessas atribuições instituiu efetiva despesa, eu vou realmente repensar o que eu disse até agora. Mas o fato de dizer, como tem todas as leis, inclusive essas leis aqui que vão aqui do Tribunal de Justiça para a Assembleia, só que as atribuições já estão previstas na lei da guarda. Então, na lei federal, essas despesas já existem. Não tem mais a compra de um carro, de um colete. Ao contrário, está todo mundo muito bem preparado. Os carros bonitos, os guardas lustrosos, com um uniforme bonito, cada arma no tamanho de uma metralhadora. Inclusive, aí, quando teve greve aí na polícia, quando teve motim em Alcaçuz, a Guarda Municipal veio para a rua realmente proteger o transporte coletivo, os ônibus. Absolutamente sem querer polemizar, só que eu não vi que dessas atribuições que estão aclaradas por essa lei, pudesse resultar alguma efetiva despesa. Só uma consideração que eu gostaria de fazer. Obrigado pela intervenção, senhor presidente. Senhor presidente, dizer que essas atribuições não estão dentro da decisão do Supremo que diz não institui nova atribuição a órgãos integrantes da administração. Isso aqui é independentemente da despesa. Mas, respondendo à pergunta, no artigo 3º, parágrafo 1º, aliás, parágrafo 2º diz, exatamente parágrafo 1º, deverá ser realizada uma capacitação mínima de 20 horas. Capacitar servidor é de graça? Não tem custo? A previsão de capacitação para guarda normalmente? Mas não há capacitação normal, como foi ressaltado pela secretária aqui? Para outra finalidade, não para essa. Sim, mas dentro da capacitação, colocar essa, qual é o aumento da despesa? Essa aqui é específica, então tem um custo. Mas se tem a capacitação normal, reciclagem normal dos guardas, inserir isso dentro, qual é a despesa nova? Vossa Excelência foi gestor, sabe que na administração não se faz nada de graça. Será que é outro professor? Não se faz nada de graça. Mas já está previsto esse pago aí, que Vossa Excelência fala, esse pagamento já está previsto. Só sobre esse ponto do custo. Naturalmente que meu fundamento não é só baseado na despesa, é nas atribuições novas. Se fosse tudo de graça, as atribuições novas não podiam ser criadas sem a iniciativa do Executivo. Só isso. Despesa é algo mais, apenas. Obrigado, presidente. Essa pede vista. Eu aguardo o voto vista do desembargador. Após o voto do desembargador Ibanez, pediu vista do desembargador Glauber Rego, seguido o pedido de aguardava o voto do desembargador Gilson Barbosa. Eu consulto também ainda os desembargadores Amaury Moura e a desembargadora Judite, se aguardam o voto. Então, o desembargador Amaury e a desembargadora Judite também aguardam o voto vista do desembargador Rego. Fica proclamado o resultado nos termos agora propostos. Eu passo para o processo seguinte, é o do PJE. Está concedendo a segurança, né? É o que tem sustentação. O 28. O mandado de segurança 80-3234, dígito 61. Impetrante Raiz Eduarda Nunes Rego. Advogado Nicásio Anunciado de Carvalho Neto, impetrado, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, foi o desembargador João Rebouças. Não sei se eu assumo a presidência ou o desembargador Amorim, ou eu passo. Ou até o desembargador João. Então, eu continuo.
Senhor presidente, minha suspeição nesse processo. É o 28. Senhor presidente, da minha relatoria, É da relatoria de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu estou concedendo a ordem, né? Pois é, eu quero comunicar, advogado, está sendo concedida a ordem. Vossa Excelência ainda prefere usar a palavra? Todos já votaram, já? Já está consolidada a votação. Ok. Anotada a suspeição do desembargador Glauber Rego. Vamos para o 49 agora. Pois não. O mandado de segurança número 1, que é impetrante Severino Rodrigues da Silva e o advogado é Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros, e impetrado o presidente do Tribunal de Contas do Estado. Vossa Excelência está tirando de mesa. Não, estou tirando de pauta. Está tirando de pauta. Viu? Então é só para ficar consignado. Eu anuncio aqui a ação direta de inconstitucionalidade 80.1209, requerente Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, FECombustíveis, advogado doutor Diogo Piantari de Oliveira, requerida governadora do Estado do Rio Grande do Norte, procuradora Jane Maria de Araújo, requerido presidente da Assembleia Legislativa. Só tem para sustentar o advogado da requerente, e eu estou aqui anotando, do Glauber Rego, que é o relator, que a votação de Vossa está em mesmo processo, já está consolidada, Vossa Excelência está julgando procedente, está dando procedente, o advogado dá satisfeito. Sim, excelência. Então, proclamo o resultado dos termos do voto do relator. Eu anuncio aqui o mandado de segurança civil 80.40.87, impetrante é o Conselho Federal da OAB, seccional do Rio Grande do Norte, advogados Ana Daniela Cavalcante de Medeiros, Fernanda Rui Baixo, Castelo Garcia, Fernando Augusto Henrique Fernandes, Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior e o doutor Tiago Cortez também. Petrado é o juiz da vara única da comarca de Nísia Floresta. Eu sou o relator. É o número 8. Eu passo a presidência do desembargador Amauri. Eu sou o presidente do desembargador Amauri. Senhor presidente, é só uma presidência e passa a palavra a Vossa Excelência para identificar e proferir seu voto. O processo já se encontra consolidada a votação, mas é contrária à tese, talvez sustentada pelos requerentes. Mas está consolidada a votação. Vossa Excelência vai assim defender? Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos regimentais. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora desembargadora, senhores desembargadores, representante do Ministério Público, apesar de ter tido a notícia que a votação está consolidada, falo em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, com muita honra pela primeira vez nesse plenário, e jamais posso declinar do meu direito de contestar qualquer ato que a gente ache ilegal. Então, por isso, não vou abrir mão da minha sustentação oral e muito menos das prerrogativas que acolhem e é lei e devem ser respeitadas por todos. Pois não, Excelência. Primeiramente, como essa Corte tem respeitado sempre. Temos pouquíssimos registros de violação por parte dessa Corte, mas alguns, como presente, nós temos sim que atacar, e é por isso que impetramos esse mandado de segurança. Primeiramente, escolhemos o mandado de segurança porque há um precedente deste plenário sobre o cabimento do mandado de segurança em matéria criminal, e esse foi o entendimento do mandado de segurança 080-6791-90 de 2018, ponto 8.20.0000, que na oportunidade o relator foi o desembargador Glauber Rego, que naquela oportunidade reconheceu que interceptações telefônicas apenas disseram respeito ao estrito cumprimento de dever da advocacia. Não é este o tema trazido. O mandado de segurança foi aqui citado apenas para efeito do cabimento. O tema trazido neste processo diz respeito à interceptação indevida, autorização judicial para interceptação, no nosso entender indevida, de parlatório no presídio Rogério Coutinho Madruga, o conhecido Pavilhão 5. O Ministério Público abriu investigação, afirmando que
haviam indícios de que advogados estariam laborando naquela unidade prisional apenas como pombos-correios, levando e trazendo recado de presos. E o indício que eles tinham eram dois. Primeiro, um relatório dizendo: advogado tal está visitando o preso tal, mas não é advogado dele no processo. Ou seja, tratando a advocacia apenas como uma relação contratual e processual, quando o Estatuto da Advocacia permite, sim, a assessoria jurídica sem sequer atividade processual. Segunda evidência, segundo as palavras do próprio Ministério Público, uma advogada foi pega com um suposto bilhete. E qual é a evidência disso? Um relatório mal posto, se olharem a foto desse relatório, está no volume 1 do pedido de interceptação do parlatório, em que relata uma situação que uma advogada teria sido pega com esses bilhetes. Mas, enfim, esses eram os dois indícios que deflagraram a investigação. Nenhum mais ato investigatório. Nada. Prima ratio. Pedido de interceptação indiscriminado do parlatório. O que a OAB defende não é o mérito ou a gravidade da atitude dos advogados, que estão sendo investigados, que foram denunciados e são alvo de ações no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. O que a OAB aqui está a defender é a utilização da interceptação indiscriminada do parlatório, quando o próprio Ministério Público sabia que eram 3 alvos, e, em vez de pedir medidas individuais, pediram medidas genéricas, e como prima ratio da investigação, quando deveria ser a última. Uma busca e apreensão pessoal nos advogados, uma interceptação telefônica que você consegue atingir o aparelho ou o número utilizado pelo advogado, mas não a colocação de um gravador no parlatório, onde todos os advogados que ali trabalham foram gravados, e eu tive o cuidado de escutar quase 4 horas de gravação, aonde também sequer aparece a voz do advogado. Perguntamos qual foi o gravador utilizado, quais foram os critérios para atingir somente os 3 que eram investigados, e até hoje não temos resposta. Então, a gente está naquela linha. Eu sei que tem advogado cometendo crime, mas eu não sei quem é. Vamos grampear todo mundo e de lá a gente extrai. Não é isso que a investigação permite, que a lei permite na investigação. É o chamado fishing expedition. Você joga a rede e o que vier. E mais, a OAB defende e sempre defenderá a intransigência das prerrogativas. É direito do advogado ter o seu encontro em sigilo e reservadamente. Se precisava de uma escuta ambiental, que a direcionasse para os advogados investigados, e não a todos indiscriminadamente. Essa é a posição da OAB. E não em relação ao mérito ou à gravidade do crime, cuja acusação é, sim, gravíssima, e a OAB não compactua, mas também não pode deixar que prerrogativas sejam afastadas ao bel prazer de cada autoridade judicial. Apesar de saber que a votação está consolidada, trago a reflexão aqui da posição da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e requeiro, sim, a concessão da segurança para anular esses atos ilegais de escuta no parlatório do Pavilhão 5, Rogério Coutinho Madruga. Muito obrigado. Não, Excelência. Apenas para não sem querer estabelecer discussão paralela, mas quando eu me referi à Corte nunca, jamais ter pretendido tolher o sagrado direito do advogado de ocupar a tribuna, não me recordo absolutamente de ter acontecido aqui em algum momento coisa dessa espécie. Até mesmo porque já me pronunciei assim, quando atendendo a um honroso convite
da Ordem dos Advogados, na pessoa do seu presidente, doutor Aldo, me pronunciei sobre isso na OAB, sobre esse tema, e assim manifestei esse meu pensamento e reitero agora, sem me referir à questão do mérito discutido no mandato de segurança, me referi ao sagrado direito do advogado a ocupar a tribuna nas ações e nas causas em que a lei permite. Indago, então, a Sua Excelência o relator, se Vossa Excelência mantém o voto, aqui está direcionado no sentido de denegar a segurança, se Vossa Excelência quiser fazer alguma exposição, claro, tem a palavra, Excelência. Não, senhor presidente, o voto está disponibilizado aí, eu mantenho o meu voto, ele está declinado. Foi um mandato de segurança dirigido especificamente a 3 situações, são de advogados que já respondem a processo, inclusive também na OAB, não é? E no caso aqui específico, não há nada que alterar que eu possa fazer no meu voto. Eu trago aqui precedentes do meu voto, a minha razão de decidir aqui, que eu acosto, os colegas podem verificar aí no sistema, uma do ministro Nelson Jobim, e trago uma do ministro Nefi Cordeiro, da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, e trago aqui do colega desembargador Gilson Barbosa. Assim eu mantenho o meu voto. Ok. Da Corte, alguma manifestação? Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pois não, Excelência. Essa matéria foi enfrentada em tese na Câmara Criminal, senhor presidente, e no momento adequado eu proferi um voto exatamente que eu pediria ligeiramente para eu reproduzir só aquilo que interessa. Eu dizia no voto visto, pois não? Pois não, tem a palavra. Obrigado. Destaco a priori não desconhecer a garantia do livre exercício da advocacia, bem assim o asseguramento do sigilo profissional entre o causuítico e seus clientes, entre parênteses, artigo 7º do Estatuto da OAB, fecho parênteses, vírgula, somente podendo ser mitigado quando da prevalência do interesse público numa recomendável ponderação principiológica. Disse, acerca da temática, há muito vem se afirmando o STJ. Aspas na reticência. Não existem direitos absolutos no ordenamento jurídico prático, motivo pelo qual a suspeita de que crimes estariam sendo cometidos por profissional da advocacia permite que o sigilo de suas comunicações telefônicas seja afastado, notadamente quando ausente a demonstração de que as conversas gravadas se referiram exclusivamente ao patrocínio de determinado cliente. Mais à frente, já fechando, senhor presidente, o exercício da advocacia não pode ser invocado com o objetivo de legitimar a prática delituosa, ou seja, casos ilícitos sejam cometidos utilizando a qualidade de advogado. Nada impede que os diálogos sejam gravados mediante autorização judicial e, posteriormente, utilizados como prova em ação penal. Aqui foi dito pelo ministro Jorge Mussi, da 5ª turma, 3/11 já de 2011, quer dizer, essa matéria já está consolidada no HC 141.062/RS. E, na oportunidade, senhor presidente, era específico. Houve uma alegativa que estava havendo uma indiscriminação e, pelo menos, naquele momento, não chegou aos autos. Só, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência e mantenho o voto, sim. Mais alguma manifestação? Todos ratificam, então, o voto já, a intenção de voto já proferida aqui no PJE. Proclamo, então, que o tribunal, à unanimidade, denegou a ordem nos termos do voto do relator. Processo, eu não sei se está constando aí já. Não, ainda não, Excelência. Porque eu tinha votado e depois do esclarecimento oral... Desculpa, senhor presidente. Pois não, só para eu ver aqui, está um pedido de vista, sim. É porque não sei se foi, mas há um pedido de vistas registrado. Pedido de vista está registrado. Pois não, então... mandei aqui, desculpe. Nossa, sem dúvida. Sem problema, Excelência. Então, apenas para... Não tem concluído a proclamação. Não havia sido concluída a proclamação, o desembargador Cláudio Santos está dizendo que está pedindo vista dos autos. Então, proclamado parcialmente o resultado, o desembargador Cláudio Santos pede vista dos autos. Desembargador Mauri, eu tenho outra aqui, que é um agravo interno no recurso extraordinário em apelação civil, na condição de vice-presidência. Vossa Excelência pode assumir a presidência? Com muita honra, Excelência. Assuma a presidência e passa a palavra a Vossa Excelência.
Agravo no recurso especial em apelação civil 2018, 4624, origem 5ª Vara de Execução Fiscal e Tributária da Comarca de Natal, agravante o município de Natal, procuradora Priscila Maria Martins Pessoa Guerra, agravado as letrinhas aqui, CRM Silva, microempresa, defensor público Luana Carla de Aquino. Eu aqui, senhor presidente, estou mantendo a seguinte acórdão: processual civil e tributário, agravo interno, discussão que negou o segmento ao recurso especial, execução fiscal, crédito extinto, prescrição intercorrente configurada, aplicação do parágrafo do julgamento do RESP 1.340.553, Rio Grande do Sul, decisão objulgada que se aliou à orientação fixada pelo STJ, temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, e argumentação do agravante insuficiente a ensejar a modificação da decisão vergastada. Eu, então, conheço do agravo, mas desprovejo, senhor presidente. É como eu voto. Pois não, excelência. Dado da Corte, se há alguma divergência, todos de acordo, negado provimento da unanimidade nos termos do voto do relator. Ainda tem alguma, excelência? Tem não, senhor presidente. Tem mais um, Márcio. Devolvo, então, a presidente, vossa excelência. Eu chamo o agravo interno em ação civil originária 2016-0757-6, dígito 9, agravante ao CITERN, Sindicato dos Trabalhadores de Educação Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Advogado Dr. Francinaldo da Silva Barbosa, agravado ao município de Extremóis. Procuradora doutora Adriana Cavalcantes Magalhães. Relator desembargador Ibanez Monteiro. É um agravo interno, de decisão que determinou a execução em primeiro grau. Nós decidimos a ação coletiva e a parte que é executar agora eventuais direitos decorrentes de um acordo celebrado que ensejou o encerramento da demanda. Então, acho que esse acordo deve ser individualizado e executado no juízo de primeiro grau. Decidi assim e a parte entra com o agravo do instrumento pretendendo a execução aqui nessa instância. Eu estou mantendo minha decisão, desprovendo o agravo interno. Eu consulto o plenário, algum voto divergente? Então, de acordo com o voto do relator, proclamo o resultado no agravo interno em ação civil originária. Eu consulto aqui o pleno, que há identificação aqui do mandato de segurança civil 080-333-331, impetrante Flávio Rodrigues dos Santos, advogada Andresa Rodrigues Dantas dos Santos, impetrado presidente do Tribunal de Justiça. Sim, não tem ninguém. Porque só consta o voto do relator, não consta de ninguém mais, nenhum voto mais. Eu não votei e imaginava que houvesse algum debate, porque, interessantemente, se os senhores verificarem, tem um outro processo aqui do desembargador de Lermano, idêntico, exatamente em sentido contrário. Foi, inclusive, pedido pauta, por isso que eu não proclamei o voto. É só uma suspensão da implantação do progressão funcional. Eu fico assim, porque, infelizmente, o desembargador Expedito não está aqui, mas me parece que na presidência de Sua Excelência tinha sido feito um acordo a esse respeito com os sindicatos dos servidores. Eu, na época, ele era o presidente, eu deixei até para... Esqueci que ele estava realmente afastado por motivo de saúde e imaginei que essa dúvida ser retirada aqui no plenário, mas... Posso pedir vista? Eu peço vista. Pode vir vista, o desembargador Amauri pede vista. Desembargador Amauri pede vista. Então, resolvido esse processo. Após o voto do relator, pediu vista o desembargador Amauri Moura, no item 2 do PJE. É uma revisão criminal, vamos passar para o 13 do PJE. Requerente Maria Matilde da Silva, advogado doutor Diego Tobias de Castro Bezerra. Requerida a Justiça Pública, relator desembargador Ibanez Monteiro. Tem aqui a procedência dos pedidos vencida apenas do desembargador Amilcar Maia. Eu quero tirar de mesa. Quer tirar de mesa? Na próxima semana, senhor presidente. Então tá. Porque o revisor é o desembargador Glauber e ele chegou recentemente. A gente vai resolver aqui para ele revisar antes esse processo do julgamento, tá bom? É o 13, não é, desembargador? Então o 13 fica retirado de mesa. Eu já pediria pauta. Não, ele fica na pauta, Vossa Excelência revisa no voto, Vossa Excelência pode fazer isso no sistema. O sistema não permite eu enviar para Vossa Excelência
eletronicamente, mas Vossa Excelência tem acesso e faz o voto de revisão. Eu fico imaginando essa situação se seria, como seria tecnicamente, porque a revisão, quem pede pauta é o revisor e não o relator. O que eu estava sugerindo, desembargador Ibanez, é retirar de pauta e aqui em sessão mesmo eu já pediria para ser incluído. E aí já... Não custa nada, ele pode Exatamente. pedir até aqui. Eu acho que deve ser, a meu sentido, deve ser retirado de pauta e encaminhado ao relator para que o relator peça pauta. É porque o regimento é nesse sentido. Então ainda tem a figura do revisor na revisão criminal. E aí, e o sistema permite que seja enviado. Enviar, tem a opção de enviar para Tem. Eu recebo do desembargador Saraiva constantemente as revisões criminais de excelência, quem pede pauta sou eu. Problema. Só que... Retira-se hoje, o Vossa Excelência encaminha e eu de imediato já faço a inclusão. Ok. Então vamos para o 19, é um pedido de vista aqui do desembargador Amauri. Isso. Concorda isso mesmo, desembargador? O que me chamou a atenção nesse pedido de vista, desembargador Júlio, só a questão do não conhecimento relatora desembargadora Judite. De lei em tese. Num primeiro momento me chamou a atenção essa questão. E eu queria aprofundar um pouco essa discussão e trarei na próxima sessão. Então, aqui anotado o pedido 19, de vista. né? Mas o desembargador Cornélio não está aí. Nesse 44. O 44 ou o 45? 45. Mas ele disse que ele autorizou, excelência, o julgamento. Então, você tem a palavra? Sim. Eu serei breve, excelência. Aí chama a atenção da Corte, que aqui se discute exatamente a questão da decadência em ação rescisória. Apenas para lembrar do prazo que Vossa Excelência vem defender acompanhando o voto vista do desembargador Glauber. Exato. Eu fiquei até em dúvida com como me posicionar, porque é o seguinte, eu só interrompendo, mas é uma situação. Eu caminhei por acompanhar o voto da divergência quanto à preliminar, que é da intempestividade. Mas, se vencida a preliminar, no mérito, aí eu ficaria com o relator. Como não existe como fazer isso no sistema, eu botei acompanhando parcialmente o relator, porque eu não sabia como funcionar, mas dizendo aqui, destacando, que, assim, quanto à relação à tempestividade da preliminar, que é suscitada pelo desembargador Glauber e agora acompanhada pelo desembargador Amauri, eu acompanho a preliminar de intempestividade, mas não tinha como colocar no sistema. Porque a discussão aqui é exatamente a partir de quando se inicia o prazo decadencial nessa matéria em que há uma decisão posterior do Supremo Tribunal Federal em relação à matéria em recurso repetitivo ou de uniformização. No caso aqui, a decisão rescindenda transitou em julgado em 10 de fevereiro de 2012. A ação foi proposta, a rescisória, em 14 de dezembro de 2017. Ou seja, contando-se a partir da decisão do trânsito em julgado da ação originária, passou-se aí 5 anos e, portanto, já muito ultrapassado o lapso decadencial que possibilitava o direito à propositura da ação rescisória. No caso, a jurisprudência do Supremo e do próprio STJ já está consolidada no sentido de que a lei que disciplina a questão da decadência nessas ações rescisórias é a do Código em que transitou em julgado a ação. No caso, como foi o Código anterior, o de 73, conta-se a partir do trânsito em julgado da decisão anterior e não a partir da decisão do Tribunal Superior. Porque aí seria se restabelecer todos os prazos decadenciais que se exauriram na vigência do Código de Processo. Quer dizer, qualquer matéria
que fosse revista em recurso repetitivo ou uniformização de jurisprudência ou qualquer coisa que o valha pelos tribunais superiores, reabriria aí o prazo para rediscutir ou desconstituir a coisa julgada material de 3, 4, 5 anos atrás, como é o caso aqui dos autos. O próprio desembargador Glauber, quando abriu a divergência, trouxe vasta jurisprudência nesse sentido, que aqui eu repito e tentei trazer mais alguns. A exemplo, o ministro Ricardo Vilas Boas, agora em 20 de agosto de 2019, ele diz o seguinte: a decisão rescindenda transitou em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 73, motivo pelo qual é esse diploma legal que regula o direito à decisão, à rescisão. Ou seja, não há que se falar em se reabrir o prazo rescisório para a rescisória, com base no Código Novo. E assim, eu estou trazendo, não quero me alongar, porque a matéria, resumidamente, é essa, é a questão somente de se discutir qual é a regra que se aplica. Excelência, permite só uma intervenção? Pois não, Excelência. Até porque a lei processual se aplica imediatamente a todos os casos pendentes. Né? Uhum. Mas o julgado, não. Uhum. Julgado até por segurança jurídica, né? É coisa julgada. Ok. Pois não. Exatamente. Já uniformizou. Bem lembrado. Então, senhor presidente, resumidamente, aqui eu estou me acostando ao voto divergente para acolher a preliminar. Então, eu conheço... Eu não sei como é que ficaria a proclamação, porque, como eu disse, eu botei acompanhando parcialmente o relator, porque não tinha como fazer, mas com relação à preliminar, eu estou acompanhando a divergência também. E é importante que o tribunal discuta isso, porque estamos aqui reabrindo o prazo para desconstituir coisa julgada material que vai ficar a mercê sempre de uma decisão posterior, de uma ação já transitada, de uma decisão transitada julgada desde o Código 73. Exato, já vai bastante Como era que tempo. iríamos desconstituir aqui, no caso, um trânsito julgado de 2012? Então, a lei de regência, que era de 73, eu acho que deixa bem claro a solução quanto à matéria. No mérito, Vossa Excelência julga procedente, Vossa Excelência julga improcedente. Não, porque eu não conheço, reconhecida a decadência não seria julgado o mérito. No mérito. É preciso que, não sei se a Corte vai manter esse entendimento e conhecer dessa ação, mas, no caso aí, eu acompanharia, estou acompanhando o relator também, o desembargador Amauri, tem... O desembargador Glauber. Tem uns que estão presentes que já votaram acompanhando o relator. E tem uns que estão ausentes que já votaram acompanhando o relator. No caso aqui, o desembargador Ibanez, ele acompanhou o relator inicialmente, mas eu não sei como é que vai se pronunciar sobre a preliminar. O desembargador Cláudio Santos também tem o voto registrado, o desembargador Gilson Ferreira também e a desembargadora Judite acompanhando o relator, mas é a questão da discussão com relação à preliminar. Eu não sei se haveria alguma... Desembargador Amilcar, penso que, nesse caso, para destacar o voto preliminar, precisaria do relator. Se fosse só para julgar o mérito... Mas eu acho que o relator, ele rejeitou a preliminar. Foi, ele rejeitou. Ele rejeitou a preliminar, tenho quase certeza que eu estava verificando. Não, rejeitou. Ele rejeitou a preliminar, o voto dele foi enfrentando o mérito, do Cornélio. Mas na sessão... A matéria não podia ser proclamada agora pela ausência do relator, pode ser até que ele chegue a esse entendimento. Não, mas ele já afirmou na sessão anterior que manteria... Que abria a mão da presença. Ia abrir a mão declinava da presença? Bom, então está tudo bem, não estava aqui na sessão. Eu vou verificar aqui, mas ele está aqui, ó, taxativamente, preliminar de intempestividade da ação rescisória arguída pelo Ministério Público. Ele expressamente, ele rejeita a preliminar. Bom, então, para
proferir o voto destacado da preliminar, como se faz no sistema, esse é o problema. Não é, desembargador Maria? Porque na realidade não tem como destacar a votação dessa parte no sistema. Porque foi por isso que eu votei acompanhando parcialmente o relator, porque não tem como eu votar a matéria destacada. Inclusive, está o meu voto está sozinho. Melhor, né? Melhor aguardar o retorno do relator, desembargador Cornélio. Eu já vou ter acompanhado a argumentação. É melhor deixar essa matéria para concluir a votação. Com os outros, inclusive, que votaram naquela oportunidade, além do relator. É só retirar o voto, não é? E depois fazer como achar. Próxima sessão, então, não mesa isso. O desembargador Cornélio vai estar na próxima sessão, né? Vai, inclusive, tem uma sessão que está sendo convocada para a próxima extraordinária. Ele estava na próxima sessão, o desembargador Cornélio. Exatamente. O desembargador Saraiva poderia pedir vista. Não? Até mais. Bem, vamos tirar de mesa, né? Veja bem, eu entendo que cabe a ele dizer isso. Não é? E ele já afirmou. Mas até então, entendeu? Essas razões que você está trazendo agora. E não quis conhecer, porque ele disse que podia autorizar, ele autorizou que o tribunal julgasse, é porque ele já está absolutamente convencido do contrário. Eu não faço nenhuma questão, não. Agora, eu não queria era permanecer com o voto vista. Não, até mesmo porque... Suspenda a votação até o retorno dele. Ele fundamenta na situação do parágrafo 15 do artigo 525 e parágrafo 8º, e ele cita textualmente, parágrafo 15, se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Na realidade, taxativamente, expressamente, ele já opôs as razões dele pela qual ele rejeita a preliminar. Ele foi muito claro aqui, e foi por isso que eu coloquei essa disposição do meu voto, que seria uma sugestão até mesmo para que tivesse uma outra possibilidade da gente voltar essas partes destacadas no sistema. Então, ficamos aguardando o relator, não é? É mais ponderado. Talvez. Suspendo. Só para registro o voto do desembargador Amauri quanto a preliminar. Ok. Ok, desembargador Amauri? Então, fica suspenso só a proclamação do resultado, tá certo? Após o voto registrado do desembargador Amauri. Porque o 525 do Código Novo se aplica às ações julgadas na vigência do Código Novo. Não, ele não pode retroagir para atingir. Já. Tem, exatamente. Ok, desembargador Amauri, estamos resolvidos, vamos resolver esse processo. Okay. Então, encerrada a votação, proclamação, ficando a proclamação para concluída na próxima votação, o desembargador Cornélio estará presente, por sinal. O próximo voto... Me já concluímos, doutor. Não, eu queria só entender quais desembargadores já votaram ou ficou em suspenso? O tribunal já suspensa só a proclamação do resultado. Os votos serão alterados. A matéria será rediscutida. Pode ser. E a matéria pode ser rediscutida. Claro. Ficando suspensa a votação, como ficou consignado, a matéria, a discussão continua. Não houve proclamação definitiva. Eu, inclusive, retirei o meu voto. Inclusive, porque falta o mérito. Se for suplantada a preliminar. Teria que ser ultrapassada a preliminar, teria que chegar ao mérito. Exatamente. Bem, eu consulto ao plenário se algum colega tem algum destaque de um outro processo. Bem, eu então comunico que os demais processos identificados na pauta se encontram já com os votos devidamente registrados e consolidados, e eu proclamo como tal. Eu pergunto aos colegas se tem mais alguma observação a fazer, algum pedido. Eu dou por encerrada a sessão.